Bom, com muito prazer, nós estamos ao lado de um dos maiores comunicadores patrocinenses, Antônio Augusto. Bom, Antônio, eu estou até meio tímido aqui, está do seu lado, porque, veja só, tive fazendo levantamento da sua vida, antes do início dessa entrevista. Você trabalhou na TV Itacolomi, trabalhou na TV Uberaba, trabalhou em televisões no estado de São Paulo, começou na Difusora, na Rádio Guarani, foi apresentador do Repórter ESSO. Bom, Antônio, prazer estar com você aqui, prazer, né, tudo no meu. Patrocínio Online. Muito obrigado, meu caro e dileto amigo Sanarelli. É um prazer recebê-lo aqui na minha residência e gravar para os seus telespectadores, que eu sei que hoje acumula um número muito expressivo de mais de 10 mil pessoas, né, acessando o seu site, que é o Patrocínio Online, que é aquele que começou, né? É o pioneiro, é o pioneiro, é o que começou tudo isso que está aí hoje. Então você está de parabéns pela sua determinação, pela sua persistência, pelo seu profissionalismo e pela pessoa que você é. Bom, Antônio, começando pelo Antônio Augusto, comunicador. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Sanarelli, eu comecei na Rádio Difusora de Patrocínio. Eu fazia o tiro de guerra e, como tinha que comprar a minha farda, naquele tempo nós comprávamos as fardas, eu já com o meu primeiro ordenado na Rádio Difusora, eu comprei a farda do tiro de guerra. E aqui fiz o tiro de guerra. Logo após, eu apresentava um programa na Rádio Difusora, que era um programa de auditório, chamado Jardim da Infância. E nesse programa, eu era um menino, um garotão, com 17 anos, 18 anos mais ou menos, e um amigo meu, até por sinal é primo da minha mãe, Paulo Miranda, ele me viu atuando aqui na Rádio Difusora, apresentando aquele programa de auditório. E ele ficou muito entusiasmado, porque naquela época eu era novinho, adolescente e muito novo. Ele, quando terminou o programa, para minha surpresa, ele falou: olha, você tem muito futuro, você não quer ir para Belo Horizonte? Eu falei: ah, mas agora. Ele falou: olha, eu sou diretor comercial da Rádio Guarani e eu vou levá-lo para Belo Horizonte. Você pode começar a preparar aí, você vai fazer um teste lá. E aquilo não saiu mais da minha cabeça. Eu fiquei super entusiasmado e tudo que eu pensava era em Belo Horizonte. Queria ir. E fui. Terminou o tiro de guerra, eu arrumei as minhas coisas, com a dor da minha mãe e do meu pai, que não queria deixar de jeito nenhum, mas eu insisti e fui. E fui morar com uma tia em Belo Horizonte, minha tia Júlia, que, por sinal, eu tenho uma saudade imensa dela, me ajudou muito na minha carreira. E em Belo Horizonte eu cheguei não para trabalhar na Rádio Guarani. Eu tinha fechado aqui a agência do Banco Comércio e Indústria e eu era funcionário do Banco Comércio e Indústria. Eu era boy, entregava duplicata, aquela coisa toda. E eu fui trabalhar em Belo Horizonte no Banco Comércio e Indústria, porque Guarani tinha que fazer teste, demorava, aquela coisa toda, que o Paulo me instruiu como eu deveria proceder. Então eu resolvi, eu já tinha um emprego, já mais ou menos garantido no banco, procurei as pessoas certas e encaixei no banco. E trabalhei no Banco Comércio e Indústria 1 ano, ali na Rua Espírito Santo. Nesse meio tempo, eu fiquei trabalhando, fiz umas pontas na Rádio Itatiaia, mas eu queria era a Guarani, que a Guarani que era a forte naquela época. Bom, então, passado uns 3 meses, mais ou menos, eu fiz um teste na Rádio Guarani. O diretor artístico chamava-se Otávio Augusto Vampré, era um gaúcho. E quando eu terminei de fazer o teste, isso com uns 3 meses de Belo Horizonte, ele perguntou para mim: você pode trabalhar a partir de amanhã? Falei: posso. Falei: então amanhã você já vai trabalhar na Rádio Mineira, que era a mesma, era uma emissora do mesmo grupo associado. Então a Guarani funcionava no mesmo prédio. A Guarani funcionava de um lado e a Mineira do outro lado. E eu fui trabalhar na Rádio Mineira, que era só música. Mas aquilo não era a minha praia. Eu não queria mexer só com música, eu queria fazer programa de auditório, me sentia bem, era aquilo que eu sonhava. Bom, então eu fiquei na Rádio Mineira também uns 2 meses mais ou menos, mas insisti com o Vampré, eu quero a Guarani, falei: na hora que tiver uma vaga eu te levo. E surgiu essa vaga, e eu fui para a Rádio Guarani, aí comecei, graças a Deus, e fui muito bem.
Teve um programa chamado Telefone Pé de Bis, que eu fazia com a Maria Sueli, uma grande locutora, uma excelente locutora. E o programa, dentro de uns 4 meses para frente, que eu já estava lá, o programa era líder de audiência no horário. Então, naquela época, Belo Horizonte praticamente só tinha 2 emissoras, Sanarelli. Tinha a Rádio Guarani e a Rádio Inconfidência. E tinha 2 emissoras do Ramos de Carvalho, que foi um locutor mineiro, um grande locutor mineiro, que trabalhou muitos anos na BBC de Londres. E o Ramos de Carvalho tinha aquela coisa de um rádio muito arcaico, coisa de Inglaterra, então não colava. Ele tinha a Rádio Pampulha e a Rádio Minas. E as outras 2, como eu já disse, a Guarani e a Inconfidência. E a Guarani era o forte. Ela tinha os programas de auditório, orquestra com Leônidas Altuori, maestro com Ofir Mendes, tantos maestros maravilhosos, e aquilo me empolgava, Mas eu dei uma sorte muito grande. Eu, na Guarani, conheci um locutor de Patos de Minas, chamado Fausto Santana. E o Fausto, eu revelei para ele que eu gostaria de fazer um programa de auditório. Você tem tudo para ser um grande apresentador, você é bonito. Desculpando a modéstia. Inclusive chegou a ser modelo, né, Antônio Augusto? Também. Depois você conta essa parte aí. Também. Então você tem tudo, voz boa, boa presença. Eu falei, Fausto, muito obrigado, eu vou te ajudar. E ajudou muito. Ele era locutor comercial dentro dos programas. Naquela época tinha Aldair Pinto, que era um grande apresentador. Ele rivalizava com César de Alencar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E tinha mais alguns outros grandes apresentadores, o Assad de Almeida, eu não me lembro mais, tinha mais uns 2, o Teixeira Neto. E então o Fausto falou assim, olha, eu vou sair do programa e vou indicar você para fazer o programa de auditório. E me indicou, e eu fui fazer o Gurilândia. Então aqui eu fazia o programa Jardim de Infância, e lá em Belo Horizonte fui fazer o Gurilândia. E dali eu despontei, Sanarelli. O programa era os domingos pela manhã. E eu fiz, e o pessoal gostou demais. Eu fiz um fã-clube. E, graças a Deus, fui muito bem. Aí me passaram para o programa à noite. Aí é o que eu queria. Eram os grandes programas de auditório da Rádio Guarani. Com os grandes cantores daquela época. Calbi Peixoto, Emilinha Borba, Marlene, Gerry Adriane, Roberto Carlos, tantos artistas que passaram e que eu tive o prazer. E cada artista grande que eu apresentava era um sonho realizado. Eu conheci o Sanarelli andando de bengala, subindo as escadas da Rádio Guarani, o Orlando Silva. Ele já estava velhinho, mas cantando com aquela voz toda. Eu conheci, Sanarelli, o Vicente Celestino, a Emilinha Borba, o abraço que ela me deu, eu não esqueço nunca disso, eu tenho as fotografias. Então, cada artista que eu apresentava, nossa, aquilo para mim era uma glória. Porque era aquilo que estava no meu sangue, era aquilo que eu gostava de fazer. Me tornei um grande amigo do Calbi Peixoto, a ponto de me convidar para ir para o Rio de Janeiro, e eu não quis ir. Outro que eu fiz uma grande amizade, trouxe inclusive aqui em Patrocínio, foi o Nelson Gonçalves. Então, Sanarelli, eu fiz grandes amizades com os grandes artistas nacionais. E aquele programa de auditório me deu assim uma credibilidade, e eu cresci muito dentro do rádio mineiro. E tinha os grandes programas de auditório. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu me lembro o Calbi Peixoto, na época, ele era um grande nome. Levava o Calbi Peixoto uma vez por mês em Belo Horizonte. Para você ter uma ideia, o auditório da Rádio Guarani ficava na rua São Paulo. Hoje é Lojas Americanas, em frente ao edifício Mariana, quase na confluência com a Avenida Afonso Pena. Para você ter uma ideia, Sanarelli, o programa do Calbi Peixoto, que ele era anunciado, começava às 8 horas da noite. Às 5 horas da madrugada do dia anterior, ou aliás, do mesmo dia, às 5 horas da madrugada, já tinha gente na fila para comprar ingresso. O auditório cabia mais ou menos umas 200 pessoas, 200, 300 pessoas, então não tinha lugar para todo mundo. Então vendia os ingressos. E eu era um dos apresentadores.
Então, foi uma época muito gostosa, muito boa, fiz grandes amizades com grandes nomes do rádio mineiro, como Levi Freire, Leônidas Altuori, Tancredo Antônio Naves, Januário Carneiro, que eu guardo as melhores lembranças. Januário era de uma capacidade, de uma inteligência, uma coisa extraordinária. Era dono de frases maravilhosas. Ele tem 2 frases dele, Sanarelli, que eu não esqueço e que estão hoje praticamente em todos os folders, em todas as peças publicitárias da Rádio Itatiaia. Ele dizia o seguinte: a Rádio Itatiaia não vende opinião, vende espaço. E ele colocava assim: não vendemos opinião, vendemos espaço. E outra, a Rádio Itatiaia abriu para o Rádio de Minas todos os caminhos do mundo. Quer dizer, a Rádio Itatiaia hoje é a grande referência, né? Sem dúvida alguma. Então, eu tive esse privilégio, tive esse prazer de conhecer grandes nomes no rádio mineiro. E tem uma história, fiz parte dele. Há pouco tempo, o meu amigo Pedro Luiz Rodrigues lançou um livro falando sobre o rádio mineiro. E aí incluiu ali vários elementos que fizeram história no rádio mineiro. E com muito orgulho, com muito prazer, eu estou inserido ali nesse livro. Chama O Rádio de Minas, ou Entre as Montanhas de Minas, alguma coisa nesse sentido. E eu fiquei imensamente feliz. De forma que eu tenho muito prazer em contar um pouquinho da minha vida. Depois eu tive outras passagens. Aí eu saí de Belo Horizonte, fui trabalhar em Uberaba quando abriu a TV Uberaba. Aí eu já trabalhava em televisão, já tinha programa na televisão. E o Dr. José de Oliveira Vaz, que era o diretor da TV Itacolomi, me convidou para vir para Uberaba para assumir aqui o cargo de diretor comercial. Falou: Antônio Augusto, além de ser o diretor comercial, você pode abrir um programa lá. E foi isso que eu fiz. Fiquei muito satisfeito, a oferta foi muito boa, na época era um ótimo salário. Enfim, eu fui para Uberaba e também me dei muito bem, fiz uma grande amizade em Uberaba. A minha família, tanto é que eu tenho uma filha, a caçula, a Cristiane, é uberabense. E eu tenho boas recordações também de Uberaba. Depois eu tive uma proposta para ir para o estado de São Paulo, trabalhar na TV da Rio Preto, que fazia parte da rede das emissoras coligadas da Record. E eu trabalhei lá durante 3 anos. Depois eu tive um convite para voltar a Belo Horizonte e trabalhar na Rádio Capital, que era dirigida na época pelo Gil Costa, e a emissora estava num crescente extraordinário. E você sabe, nós que somos profissionais do rádio somos como jogador de futebol. Quando você está no auge, você recebe uma proposta, então uma proposta melhor do que a outra. Então veio o Gil, me fez uma proposta, eu aceitei, fui para Belo Horizonte, deixei Uberaba pela 2ª vez, deixei Uberaba, retornei a Belo Horizonte e lá eu fiquei uns 3 anos na Rádio Capital. Aí ganhou o governo de Minas Tancredo Neves, e quem foi ser o secretário da Agricultura foi o Dr. Arnaldo Rosa Prata, que eu já o conhecia em Uberaba. Uberaba eu fiquei conhecendo o Arnaldo, que ele era presidente da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Gado Zebu. E o Dr. Arnaldo me convidou para ser o diretor-geral da Onda Rural. Só que a Onda Rural funcionava na Rádio Guarani. E com o passar do tempo, eu aceitei o convite, assumi o cargo. Para você ter uma ideia, a rádio recebia 6.000 cartas por mês. Eles achavam aquilo uma coisa maravilhosa, coisa lindíssima, e era mesmo. Recebia 6.000 cartas por mês. E eu provei ao Dr. Arnaldo que ali não era o lugar da Onda Rural. A Onda Rural deveria funcionar numa emissora do governo, que é a Rádio Inconfidência. Então, com muita luta, inclusive na época o secretário da Cultura era o Zé Aparecido, nós fomos a ele e tudo mais, enfim, conseguimos transferir a Guarani para a Inconfidência. Então ficou a Rádio Guarani com a onda curta dela e nós fomos ocupar a onda curta da Rádio Inconfidência em Belo Horizonte. E a Rádio Inconfidência fazia o Onda Rural e eu fui o diretor. Aí, Sanarelli, eu comecei a fazer um trabalho junto às exposições agropecuárias. Eu levava o cast da Rádio Inconfidência Onda Rural, apresentava ali, que era um trio sertanejo, mais um comediante sertanejo. Eu levava aquele pessoal, não cobrava nada,
fazia o show de graça. Eles só nos davam o hotel, mais nada. Nem a passagem de ônibus não dava, porque nós tínhamos um convênio com as empresas. E eu fiz um trabalho tão bom, modéstia à parte, por toda Minas Gerais, que a emissora passou a receber em torno de 30 mil cartas por mês. Então nós saímos de 6 mil cartas e fomos para 30 mil cartas por mês. E aquilo foi coisa assim extraordinária. Nós enchíamos sacolas e mais sacolas, sacos de linhagem e mais sacos de linhagem com cartas ali. E aquilo surtiu um efeito extraordinário. Aquela correspondência foi toda guardada, não sei se ela existe mais, ficou guardada muitos anos lá no Parque da Gameleira. Para você ter uma ideia, ocupava um galpão, e uma boa parte desse galpão, as cartas que chegavam para a Rádio Inconfidência Onda Rural. E foi assim a minha vida, Sanarelli. Depois eu estava trabalhando na rádio e ganhou como governo do estado o doutor Newton Cardoso. Primeiro foi o Hélio Garcia, mas depois o Newton Cardoso. E o Newton, através do irmão dele, o Irã, me convidou para ser mestre de cerimônia, juntamente com o Dilson de Abreu, que hoje atende o governo no cerimonial. E eu aceitei e fui, larguei a rádio e fui para o Palácio, trabalhar na assessoria do governo, no cerimonial. E lá fiquei por 10 ou 12 anos e trabalhei com 4 governadores. Comecei com o doutor Hélio Garcia, que eu fiz uma ponta, mas não que eu estava na rádio. Depois o Newton assumiu o governo. A convite do seu irmão, eu fui para o cerimonial, aí já estava no cerimonial, viajei muito por esse estado, acompanhando o governador, e vim numa sequência. Quando o Eduardo Azeredo assumiu o governo, eu resolvi sair, porque eu já estava cansado, viajava muito, às vezes ficava uma semana fora de casa, a família estava um pouco abandonada, e a gente tinha muito trabalho. Para você ter uma ideia, um dia nós começamos uma maratona com o governo, em Januária, no norte de Minas, e fomos terminar no sul de Minas. Passamos por Governador Valadares, Coronel Fabriciano, Barbacena. Eu sei que nós vamos terminar em Caxambu, inaugurando um aeroporto. Eu fiquei uma semana sem ir em casa, com a própria roupa do corpo. Eu tirava uma camisa, lavava, ou então comprava uma outra camisa para poder ir viajando de carro. O governador ia de avião e nós íamos de carro atendendo. Mas foi muito bom, ganhei muita experiência, conheci o estado praticamente todo, norte, sul, leste, oeste. E aí eu resolvi não ficar mais quando entrou o Eduardo Azeredo. Foi quando eu tive um convite do ex-prefeito Júlio Elias para vir para Patrocínio e trabalhar com ele aqui na prefeitura. Como eu já estava prestes a aposentar no estado, e aquela era a minha decisão, eu tinha em mente, no futuro, 2 cidades. A minha própria cidade, que é Patrocínio, ou então ir para Sete Lagoas, que é uma cidade bem próxima de Belo Horizonte. Mas como eu recebi o convite para voltar para Patrocínio, eu optei. E consultei minha família, todos aprovaram, e aqui eu vim. E graças a Deus estou muito bem aqui, servi 2 vezes na prefeitura, procurei fazer o melhor, e hoje eu tenho um grande círculo de amizade na cidade, graças a Deus. Mantenho aqui hoje o meu jornal, que é o Agropecuário, e estou tocando a minha vida, graças a Deus. Não é à toa, né? Simples e humilde jornalista como eu disse, né, Antônio? Ficar tímido como você. Imagina, você viu até que não interferi na entrevista, deixei você à vontade. Primeiro, porque você tem o dom da palavra, e segundo, porque eu não teria muito o que acrescentar, simplesmente ouvir essa bela história. Ô Antônio, 2 perguntinhas antes da gente terminar. Família, estou vendo aqui no fundo o quadro da Dona Terezinha, sua esposa é uma artista plástica. Seu filho e sua filha também atuam na área de comunicação? O Paulo, sim. Ele hoje trabalha há 22 anos que ele está trabalhando na Rádio Globo, Minas. Ele outro dia recebeu até uma homenagem lá, um relógio muito bonito, uma placa e tal, de 20 anos de rádio. E agora já está com 22 anos, né, de Rádio Globo. E a minha filha, a Vanessa, ela foi modelo, né? Modéstia à parte, uma moça muito bonita, casou-se, já tem uma filhinha, o marido dela é funcionário público, é advogado, trabalha na Corregedoria de Justiça do Estado,
E eu tenho a terceira filha, né? Aliás, são 3 filhos, sim, 2 mulheres e um rapaz, né? Que é o Paulo. E a caçula é a Cristiane, que mora conosco aqui em Patrocínio. Bom, para finalizar, uma pergunta. Qual é o seu grande sonho pessoal e, como bairrista que você é, a gente sabe disso, o sonho para Patrocínio? Sanarelli, quando eu cheguei em Patrocínio, me deu uma tristeza muito grande. Eu deixava Belo Horizonte, onde eu tinha tudo, família inclusive. E eu desci do meu carro, tranquei o carro e fui para o hotel. Isso eu cheguei aqui às 4 horas da tarde. Quando foi 7 horas da noite, eu fui dar uma volta na cidade. Por incrível que pareça, as lojas estavam todas fechadas. Porta de aço até embaixo. Falei, poxa, morreu alguém importante na cidade. Não tem uma vitrine, amostra, não tem nada. Aquilo me deu muita tristeza. Isso parece que melhorou, né? Aquilo me deu muita tristeza. E na época o Luciano me convidou para fazer uma coluna no jornal Gazeta. Isso. E eu fiz. E uma das teclas que eu bati foi exatamente essa, que a pessoa deveria deixar a loja aberta à noite, mostrando a vitrine, botar uma camisa, uma gravata, um sapato e tal, porque é um grande vendedor a vitrine, né? E cheguei para uma pessoa aqui e falei, você deve fazer um rebaixamento de teto na sua loja, botar um piso mais bonito, você me desculpa apenas ter... Não, se eu fizer isso, ninguém entra na minha loja. É o contrário, o pessoal vai se sentir bem, valorizado. Gosta de coisa bonita, né? Você se sente valorizado, né? Um poltrona para você sentar e tal. Bom, enfim, melhorou muito, né? Melhorou muito. Eu acho até que eu tenho uma parcela de contribuição nesse aspecto, mas hoje eu vejo Patrocínio num crescente extraordinário. O número de construções, uma cidade evoluída, porque eu comparava muito, Sanarelli, mesmo distante de Patrocínio, eu estava numa outra cidade, eu pensava assim, não, mas Patrocínio é melhor. Isso assim, não, Patrocínio é melhor. Eu chegava numa feira agropecuária e não, mas Patrocínio é melhor. Então eu comparava muito as outras cidades com Patrocínio. E hoje eu estou muito feliz, sou patrocinense, bairrista, adoro a minha cidade, os meus conterrâneos, os meus amigos, você que é um desses amigos diletos meus. Discípulos, né? Do Antônio Augusto. Não tem nada disso. E você tem a sua personalidade, tem a sua formação profissional, que eu elogio também. Então, eu quero que a cidade, Sanarelli, seja isso aí, cada vez melhor, mais progressista, uma cidade que possa abraçar os seus filhos e que dê mais oportunidade para os seus filhos, porque nós precisamos muito disso. Muitas cidades valorizam as pessoas que vêm de fora, e Patrocínio está dentro desse contexto. Não que as pessoas não mereçam, todas merecem, mas os filhos da cidade merecem muito mais, porque eles estão aqui com as suas raízes, com as suas famílias, com os seus antepassados. Todos estão lutando, e a gente vê os jovens, por exemplo, ontem eu estava no lançamento da Festa da Cidade, e vendo ali o entusiasmo dos jovens para com a cidade. Então isso é muito bonito. Então o meu grande sonho é ver uma Patrocínio cada vez maior, mais bonita e de um povo mais fraterno e mais amigo. Conversamos com Antônio Augusto Machado. Dispensa apresentações. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, Sanarelli. Um grande abraço, uma alegria muito grande recebê-lo aqui. E foi uma honra para a gente entrevistar o Antônio Augusto Machado nessa reportagem especial do Patrocínio Online. Muito obrigado.